Deixa a mulher falar, calma. Já falou? Gente, não estou escutando nada aqui do. Tô sem retorno aqui do meu notebook. Então pronto. Então deu ok aí, pronto. Estou esperando aparecer para apresentar. Vocês estão vendo aí, não, né? Não apareceu ainda não. Já apareceu. Estou esperando aqui apresentar. Fazer de novo. Quando cancela o negócio entra de novo. Tá. Estou esperando entrar aqui, tá? Tá. Estou esperando aparecer aqui, tá, gente? Vou pedir para ele aparecer. Quer postar? Isso? Deve ser culpa da mulher da gravação, não? Pode ser. Vou tirar, fazer outro tipo de apresentação aqui e ver se funciona. Fala mal dela, tá? Lasquei.
com aquele sotaque de inglês coreano dela. Então, veja, pessoal, quem está aí hoje, certo, é um modelo de roteiro, mas antes de ver o modelo de roteiro, a gente tem que ter uma ideia do que é uma narrativa nos quadrinhos, certo? Então, diferentemente do cinema, né, em que o movimento ele é sugerido pelo próprio, né, pela própria dinâmica da imagem, né, em movimento, nos quadrinhos tudo tem que ser sugerido. É porque você tem um movimento na imagem que é fixa. Né? Essa é a grande sacada da linguagem dos quadrinhos. Né? Como você contar histórias através né, de imagens que são fixas, né? Que elas são é, enquadradas, tá, nesse sentido. Né? Quem tiver tempo, né, que tiver saco, dá uma olhadinha lá nas primeiras gravações que eu fiz desse curso, né, de roteirizando quadrinhos. E assim, essa ideia de narrativas, né, de narrativas em quadros fixos, ela aparece aqui e acolá em algumas representações, não é? Uma mais clássica, né, dentro da cultura ocidental, são os 12 passos de Cristo, né, que era muito utilizado pela Igreja Católica para ensinar, né, como era a vida de Cristo. E aí, não como era a vida de Cristo, mas assim, a paixão de Cristo, né, toda a história lá, quando ele entra na semana, né, a Semana Santa, né, a entrada em Jerusalém, de Ramos até a ressurreição. Então, como contar essa história? Então, foi dividido em 12 passos, né, 12 partes, e isso era utilizado muito pela Igreja Católica na Idade Média, onde a grande quantidade de analfabetos, né, pessoas iletradas, fazia com que houvesse essa educação pela imagem. Então, muito do que nós aprendemos no Ocidente, né, muito do que a gente entende por imagem, está muito associado a essa visão católica, né, num sentido filosófico, não apenas religioso, de se contar histórias através de imagens. Né? E aí vai né, dos 12 passos de Cristo até a própria paixão de Cristo, tipo, lá em Jerusalém, que na realidade é uma repetição desses 12 passos. Certo? Então, assim, esse desenrolar, né, de um quadro para o outro, né, de um quadrinho para o outro, é que nós chamamos de tempo de narrativa, que ele é necessário para quem vai escrever, né, e tanto quanto para quem vai desenhar, né, que é justamente o que faz com que você crie uma unidade nessa leitura. Né, porque você tem o quadrinho, né, do quadrinho você tem a sequência e da sequência você tem a página. Essa é a forma clássica do quadrinho narrativo que nós temos. Né? Tem vários outros quadrinhos, né, que é a tira, né, que é o quadrado, né, e aí são várias formas, vários formatos da linguagem dos quadrinhos. Estamos trabalhando especificamente com o quadrinho narrativo, né, o quadrinho de história mesmo, você contar uma história, você contar uma narrativa, certo? Então, a relação que nós vamos ter, né, né, desse roteiro, né, com o enquadrinhamento, né, ou seja, o que é que eu vou escrever e como eu vou querer que esse quadrinho seja feito, né, o modelo que estamos usando é o modelo europeu, né, o que quem chegou a ler o Jean Danton, ele chama de full script, né, que é quando o roteirista tem o controle total sobre o que vai ser desenhado. Então ele diz para o cara como é que ele quer, ele diz, você tem que descrever mais do que no cinema, vamos dizer assim, no vídeo, o que você quer. Certo? Embora que já há um grau de descrição muito grande, como nós vimos nos vídeos. Porque quanto mais descrito, né, quanto mais você é claro na sua escrita, quanto mais você diz o que quer,
como roteirista, mas a história vai estar como você pensou, né, como roteiro. Então, nós temos, primeiramente, o fluxo da narrativa. Então, o que é esse fluxo da narrativa? É o começo, meio e fim. Não é como ela é contada. Então, algumas histórias, ela começa do fim, tem umas que começam do meio, né? Alguns recursos do cinema, como flashback, que é o flashback, ele vai surgir na década de 30. Então, vejo que algumas narrativas, né, alguns elementos, eles vão surgindo depois, né? Então, esse fluxo narrativo é como a narrativa ela corre, né? Como ela é contada, quais são os passos que ela vai aparecer. Segundo, é o tempo da narrativa. O tempo da narrativa é de um quadrinho para o outro, certo? Então, o tempo da narrativa é como eu vou contando a história, né? Eu estou aqui, depois eu venho para cá, depois eu venho para cá. Independente se é um segundo, independente se é 10 anos. Né? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, o fluxo da narrativa, o tempo da narrativa, é o tempo que passa de um quadrinho para o outro. O fluxo da narrativa é como o quadrinho, como a história é contada, né? Se fosse geral. O tempo da narrativa é de um quadrinho para o outro, né? De uma parte para outra. Que tempo decorreu de um quadrinho para o outro. E o tempo da história, né, vamos dizer, por exemplo, o tempo narrativo, eu estou comendo a maçã. Então, eu posso fazer eu dando a mordida na maçã e depois mostrando a maçã, né, com as dentadas. Então, que tempo decorreu para isso? Eu posso colocar um quadrinho, né, dois quadrinhos, eu mordendo e eu mostrando a maçã, né, aquela forma clássica, né, com as dentadas, ou eu posso mostrar, eu dou uma dentada, mostro a maçã, né, dou outra dentada. Esse tempo da narrativa é a escolha do cara dizer, ó, essa cena eu quero ela lenta, eu quero essa cena rápida. Certo? Então, qual a importância da cena ser lenta, qual a importância da cena ser rápida? Aí é com o roteiro. Né? Se você acha que o cara está falando, né, e acha que aquela maçã dá o tempo, né, do que o cara está falando, da cadência do que ele está falando, quem usava muito Sarah Frank Miller, certo? Repicotar muitos quadrinhos. Ou eu posso botar, né, ou nem isso, boto só a pessoa mordendo a maçã e pronto. Dá a entender que eu comi aquela maçã, certo? Então, esse tempo narrativo é o tempo que eu quero que esse comer maçã, né, essa comida de maçã, ela demore 2 quadrinhos ou ela demore, sei lá, 10 com uma página todinha. Eu comendo a maçã, certo? E por que isso é importante? Porque isso mostra o tempo da narrativa. Vamos dizer, se eu pego um quadrinho, né, uma página toda, e eu vou mostrando pedaço a pedaço que eu vou comendo a maçã, esse comer da maçã me dá psicologicamente, né, intuitivamente, um tempo de narrativa. Ou seja, o tempo que o cara está comendo a maçã. Né? Então, isso parte da leitura do, do roteirista. Certo? E o tempo da história é o tempo que a história se passa. Certo? Então, assim, eu estou comendo a maçã, mas ela foi picotada em vários pedaços. Mas o tempo da história é o quê? A comida da maçã. Certo? É o conjunto do tempo que se recorre. Aí, por que é tão importante o tempo? Porque o movimento, né, se você pegar aquela fórmula clássica de Newton, né, ΔD é igual a VT. Então, o movimento é igual a velocidade vezes o tempo. Então, o tempo ele é o demarcador desse movimento. Né? A velocidade o que vai dar é a quantidade de quadrinhos ou a quantidade de fotograma, no caso do cinema, né, o tempo que é decorrido naquele espaço. Então, o tempo, né, sempre ele vai ser muito importante para um roteirista. Seja um tempo, né, de envelhecimento, seja o tempo para decorrer uma ação. Então, o roteiro, né, ele
Um bom roteirista, ele é um cara que assim, ele imagina o tempo como um conjunto de elementos, né? Um conjunto de atividade, de ações, que é o que a gente está vendo desde o início, né? Você tem a, o personagem, o espaço-tempo e a ação. Né? Se o espaço-tempo, né, é aquela localização temporal, né, do roteiro, a ação é o tempo realmente decorrido, né? O tempo que está sendo, vamos dizer assim, mastigado, bem grego aqui, né? O Cronos, né? Sendo devorado para que a ação se decorra. Certo? Isso é necessário porque, assim, no cinema fica o óbvio, né? O deslocamento pela própria simulação da, da imagem em movimento, né? Os fotogramas, né? A sequência. No caso do quadrinho, não. Né? Essa obviedade, ela é sugerida. Essa obviedade, ela é, né, colocada mudança de posição, linha de movimento, é, tamanho do objeto, certo? Então, assim, se no cinema é um pouco mais óbvio, não é tão óbvio assim, mas é um pouco mais óbvio esse desenrolar né, do movimento, os quadrinhos não. Né? Ele é totalmente sugerido, ele é absolutamente fragmentado. Né? Não tem como. Já tentaram fazer, né, tipo stop motion, mas não. A linguagem dos quadrinhos ela tem essa especificidade. Você está se perdendo um pouco. Né? Então aqui a gente tem, né, a sequência como um tempo narrativo, né, e o tempo histórico, né, o tempo da história é o tempo que se salta. E o tempo narrativo é como eu conto essa ligação, como eu conto né, como eu concateno essas partes da história. Certo? Então, assim, isso, né, aconteceu isso, aconteceu isso. Isso é o tempo da história, né? O tempo da narrativa é aconteceu isso, então, né? E aí, portanto, como vocês estão lembrados, vai acontecer isso. Isso é o tempo narrativo, é como você concatena a, a história, né? Então, aqui tem um exemplo de uma história de quadrinhos, principalmente da década de 40, né, quando eles já estavam ainda patinando, a imagem não estava muito legal, mas era Príncipe Valente, que a característica dele, muita gente achava que não era história em quadrinhos, era história em quadradinhos, porque o tempo de um quadrinho para o outro era muito longo. Era como o 12 Passos de Cristo, né? Você tem uma ação aqui, depois outra. Mesmo que a ação tivesse uma ligação com a outra, né, eram quadros, eram vários quadros. Então, chegou-se a dizer que não tinha concatenação, não era quadrinhos, né? Mas, assim, é quadrinho. Só que o tempo da narrativa é muito longo. Aconteceu isso, aconteceu isso. Ou seja, essa interligação, né? O aí e o então, ele é mais longo, certo? Então, você tinha Príncipe Valente, acho que Flash Gordon, em algumas histórias também tinha isso. Então, é uma história quadrinho mais antiga, certo? Como geral. Mas já vi vários quadrinistas fazendo isso, entendeu? Principalmente em quadrinhos que são muito conceituais. Sim, o cara não quer contar história, quer brincar de quadrinhos. Então faz um quadrinho bem... as sequências são muito longas, certo? Aí, ó, a página mais específica, né? Então, de um quadrinho para o outro se decorre muito tempo, tempo relógio mesmo, né? Se decorre muito tempo. Né? Aconteceu isso, eles chegaram, então eles foram se encontrar. Então, esse tempo é muito longo. Em quadrinho, não. Né? Chegou, né, já vai atirando, já vai chegando, você já vai tendo uma narrativa, um fluxo maior. Vamos dizer assim. Aí outra página de Príncipe Valente. Né? E vejo que a caixa de interlúdio praticamente é um textão.
Ele precisa explicar o que está acontecendo e o que vai acontecer. Né? Não tem balão, creio que não lembro do principalmente ter balão. Né? Aqui já é uma sequência mais rápida. Né? Tem uma história que ganhou um prêmio, Persepolis, mostra que também assim, sempre tem um desenho apurado, né? Uma história bem contada, um desenho extremamente simples, né? Preto e branco, né? Bruto, também tem uma qualidade extremamente salutar. Então, isso é Persepolis, quem puder pegar para ver, para ler, né? Tem PDF, dá uma olhadinha, bem legal, a história de uma menina no Irã, né? Quando ocorre a Revolução Islâmica lá. Então, né? Tem um detalhe aqui mais do... É o primeiro quadrinho, já vai passar para o segundo, né? Ou seja, já está praticamente você reconhece a menina que ela vira o olho para o lado. Essa primeira menina aqui da esquerda. E aí a sequência na página. Então, apesar de, né, ser um pouquinho mais rápido a sequência, ainda tem, né, os fatos são contados em saltos. Aqui a gente já tem uma sequência mais, né, pode dizer até cinematográfica no sentido da narrativa ser um fluxo quase contínuo, que é Lobo Solitário. Que aí sim, você tem o balão, tem todos os elementos de uma história de quadrinhos propriamente dita. Linha de movimento, balão, caixa de interlúdio, o movimento, né, dos personagens. O Grupo Solitário era feito por dois autores, né? Koshima e Koiko e Koshima. Koiko era o roteirista, e Koshima era o desenhista. Para você ter uma ideia, Lobo Solitário tem mais de 2.000 páginas. Então, o cara escrevia muito. Não só esse personagem, tinha vários. Esse é o mais conhecido dele, no Ocidente. Aqui o quadrinho lembra literalmente um plano cinematográfico, né? De baixo para cima, né? Para dar a ênfase. Toda aquela linguagem do cinema, ela incorporada nos quadrinhos, é utilizada em Lobo Solitário. Perspectiva, né? Que outra sequência, aqui praticamente não há balão, mas a mudança de plano, né, entre os personagens vai dando a intensidade da narrativa. Como se a câmera ficasse filmando os rostos das pessoas o tempo todo, para dar ênfase. Aqui tem um fato interessante, é que esse último quadrinho aqui, né, esse aqui, quando ele vai para outra página, é a mesma pessoa, só que, sei lá, 60 anos mais velho. Então, isso aqui é o que representa um pouco o tempo, vamos dizer, da história, né, o que a história se passou, e como isso foi colocado na narrativa. Ele não passou, se eu contar a vida dele toda, não. Ele está aqui e pula 60 anos e mostra ele velhinho. Aqui tem um elemento, né, que a gente viu no cinema, que é continuidade. É uma das coisas importantes no quadrinho, como ele é desenho, você tem que ter um domínio das características dos personagens. Senão, mesmo no cinema, né, mas no cinema é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais fácil. No quadrinho não, você tem que saber, né, como aquele cara vai se comportar. Qual é a característica física dele. Que é Angola Janga, que também é uma história em quadrinho, ganhou prêmio e mais prêmios aqui, é de um brasileiro, Marcelo de Salete.
Foi 2018, assim. Então vejo que trabalha aqui com os planos de perspectiva. Praticamente não. Não é que não tenha texto, mas inicialmente não tem texto. Você tem o olho de águia, né? E vai se aproximando. Então vejo tudo isso, todo esse quadrinho mostra como a narrativa ela pode ser feita. Estou falando meio rápido aqui, né? Só para vocês entenderem que um bom roteirista ele tem que ter essa ideia. Né? Ó, como é que eu chego, como é que eu apresento os personagens? Dá um geral né, no Quilombo aí, essa área que é uma, uma fortaleza, e aí já mostra, né, ele entrando já para a parte principal. E também a sequência. Gosto desse traço bruto, né? Só preto e branco. Um pouco de textura, mas a caneta. Não tem fala nessa parte aí. Aqui é Maus, também é uma história em quadrinho clássica, de Arthur Spiegelman. É sobre Auschwitz, né? Sobre uma família judia na Alemanha. Interessante que cada, cada grupo social é representado por um animal. Então, Maus em alemão é ratos. Era como os nazistas chamavam os judeus, né? De ratos, ratazanas. Então, Maus eram os judeus, eram os ratos. Os nazistas, os alemães, eram gatos. Aí parece que polonês era porco, norte-americano era cachorro, lembrando assim uma. E quando assim tem alguém que era de um grupo, mas estava no outro, aparecia com a máscara, né? No caso aí aparece ele com a máscara de rato, né? Para enfatizar isso daí. A sequência completa, né? Do explicando o que tendo para ver aí né, os judeus com cara de rato e o alemão com cara de gato. Tem dois soldados aí. Aqui é praticamente como o Frank Miller começou a incorporar a linguagem do cinema realmente no quadrinho, na década de 80. Influenciou muito os quadrinistas. Né? Então aqui veja com a sequência né, do engatilhar, né, esse é o personagem do Demolidor, tá tendo roleta russa. Então veja que esse quadrinho aqui, ele na realidade ele fica no topo da página. Você tem a sequência toda continuando. Eu especifiquei nele por causa né, do tempo que se passa, né, de levantar o revólver e colocar no queixo. Então, a intensidade do movimento vem nessa sequência. E também é interessante como ele picota, né, os quadrinhos, quer dizer, você tem um desenho completo, mas ele é picotado, né, como se passasse. Tudo isso é uma forma de contar a história. Né? E o gatilho de baixo que né, mostra o dedo puxando e achei canhão o nome, né? Dá o tiro, né? O disparo. O gatilho é o que puxa. Aqui então você tem a caixa de interlúdio, né? Que praticamente está solto, né? No quadrinho. O desenho né, da mão com revólver e picotado, ou seja, cada quadrinho ele é lido isoladamente e ele é lido também em conjunto. A influência de Frank Miller foi muito grande por causa disso. Ele tanto era roteirista como era desenhista.
Ele usou muito, né, bebeu muito na fonte do cinema nesse sentido, né? É a sequência, aquela que eu falei, né, aqui, ele puxa para cá e aí e aqui é a sequência final. Acho que ela está dentro de uma página, meio isolado o desenho. Aqui da sequência do Demolidor, que eu acho legal, que em um desenho só, isso é meio Escher. Escher é um pintor, um gravurista holandês, trabalhar muito com a ilusão de ótica, com a perspectiva. E aí, em um quadro só, em um desenho só, na mesma escada, vários desenhos do mesmo personagem em enquadramentos, né, em perspectivas diferentes, para mostrar que ele está descendo a escada. Então, cada parte dele aí é um tempo. Em vez de fragmentar em quadrinhos, não, ele fragmentou em movimento. Perspectiva aí, pronto, você reclamava das minhas aulas aí. Para que serve? Outra sequência aqui, para dar ênfase. E aqui, super-herói, né? Do Homem-Aranha, veja que, do mesmo jeito que é daquele do Demolidor, né? Ele descendo a escada, né? A escada única, e ele fazendo, né? Vários, né? Aparecendo várias vezes para dar a ideia do movimento. Aqui o Homem-Aranha, como se ele estivesse pulando e batendo nos, nos bandidos, né? Então, no caso aí, vamos pegar esse exemplo e aquele do Príncipe Valente, né? São os dois extremos, praticamente. Você tem uma sequência que é longa, né? Que usa o tempo da história é extremamente elástico, né? E a sequência também, né? Também é elástica, né? Longa. E aqui não, né? O tempo da história e o tempo da sequência é extremamente rápido, né? Tanto que ele desenha o mesmo personagem em posições diferentes para dar essa ideia. Em vez de fazer vários quadrinhos, é um quadrinho só e o personagem, né, fazendo o movimento. E aí também entra todos os elementos clássicos, né? Aliás, entra mais aí que não tinha no Globo Solitário, ou entra bem pequenininho, que é a onomatopeia, que também ficou, né? Entrou para a linguagem dos quadrinhos. Aí, mais detalhado. É por isso que o super-herói vai ser um elemento muito importante na linguagem dos quadrinhos. Porque como o uniforme ele não muda, ele não varia, né? Ou varia assim, sei lá, depois de 10 anos, o que acontece aí? Fica fácil de você reconhecer o personagem. Porque, assim, vamos dizer, quem é Clark Kent? Você não tem a figura dele. Né? Quem é o Homem-Aranha? Como seria Peter Parker? Então, isso é como eu vou conseguir, né, que a pessoa que lê o primeiro quadrinho, lê o segundo, sabe que eles estão são a mesma pessoa. E aí aparece o uniforme, né? Aparece uma característica, uma qualidade técnica para você dizer isto é a mesma coisa que aquilo. Um quadrinho isso aí é assim clássico porque precisava. Clark Frio é outro.
Ok? O que eu vou mostrar agora é como seria um roteiro para quadrinhos. A gente viu essa coisa da narrativa, né, de um quadrinho para o outro, e como isso é feito no roteiro, né? Como é que o roteiro é escrito? É um pouquinho diferente, né, o modelo do modelo de cinema, porque você precisa realmente descrever o, o personagem, ou a ação, descrever literalmente, certo? Então, assim, é como um bom roteirista, como eu falei, não é um escritor, ele é um descritor, né? Ele descreve, ele tem que dizer o que é que quer. Veja, quando a gente pega uma página de quadrinhos, veja, quando a gente vai fazer um quadrinho, certo? Todas as páginas, por exemplo, todas as páginas que eu vou fazer da minha história, ela tem que seguir uma malha, certo? Normalmente a malha que se segue é 3 colunas por 4 linhas, ou seja, 3 colunas por 4 linhas. Então, a gente numera cada quadrinho desse. Então, vocês estão para ver aí, Q1, Q2, Q3, Q4, na sequência, né, como se lê, certo? Todas as páginas que eu vou pegar estão assim, estão. Então, normalmente, quando, né, quem vai escrever ou quem vai desenhar, principalmente, ele ganha uma página desse tamanho, acho que é um A2, né, ou um A3, já toda diagramada para ele desenhar naquele modelo ali. Então, da primeira página, da capa até a última página, todos os quadrinhos, todas as páginas, elas seguem, no caso aqui, desse exemplo aqui, certo? Desculpa. No caso desse exemplo, ela segue esse modelo. Por quê? Não, tem quadrinho que tem 4, certo? Os 4x4, né? É mais estreito. Vai depender. Eita, saiu a. Vocês estão vendo, não, né? Saiu. A vantagem de se usar o coisa. Eu tenho permissão para compartilhar a tela aqui. Cuida isso. Caiu aqui meu notebook. Enfim, então, quando você for fazer um quadrinho, né, quem pretende fazer, já imagine assim, eu vou pegar uma malha, vou trabalhar nessa malha. Então, para também dar a ideia que, pô, então, essa malha eu tenho que fazer tudo isso, todo para, né, tem que ser, não, a malha é para se guiar, até para guiar o roteirista, certo? Então, por exemplo, o exemplo que eu tenho aqui é simples, certo? Eu vou dizer o que é que eu vou querer nesse Q1 e Q2, mas eu posso trabalhar assim, ó, Q1, Q2, aliás, Q1, Q2, Q4 e Q5.
Então fica um quadrado grande, entendeu? Ou seja, eu posso trabalhar da maneira que eu quiser, eu posso subdividir uns quadrinhos, entendeu? Posso botar duas vezes o mesmo quadrinho. Então o cara que for desenhar isso aqui é no meio, né? Então tem que trabalhar com o mesmo quadrinho, com essa mesma ideia. Então a primeira coisa é essa malha, essa subdivisão em Q1, Q2, né? No caso aqui eu teria 12 quadrinhos, né? E aí eu teria agora a parte de como eu vou escrever. Então eu tenho o quadrinho, né, a numeração dos quadrinhos de acordo com como você trabalha, como vão ser trabalhados, né? Então, por exemplo, que eu marquei lá, né, o Q1 e o Q2. Então, Q1, eu vou descrever o que é que eu tenho no quadrinho, então o que eu chamo de enquadrinhamento. Então, o que é o quadrinhamento? São todos os elementos que vão estar no quadrinho. Posição dos objetos, linhas de movimento, indicação de texto, não texto, mas assim, indicação de texto, perspectiva, ou seja, tudo aquilo que eu imagino que o quadrinho tem que estar. Eu vou desenhar descrevendo o quadrinho. E no outro é o texto, que é o texto, o balão. O que tem ali. Ou o balão, ou então a caixa de interlúdio. Certo? Então, no caso aqui, a narrativa, ela faz parte da parte de texto. Ela não fica solta, diferente como no de vídeo, né? No de vídeo a gente tinha a narrativa, o texto narrativo e a fala do personagem. Aqui não, é uma coisa só, certo? Se tiver texto, tem que estar indicado. Se tiver fala, tem que estar indicado. Não há essa distinção, né? Então, vamos dizer, Q1. Então, eu estou imaginando a cena, vou descrever, né? Dois indivíduos conversando, sentados em uma janela ao fundo. Não, em uma sala, ao fundo de uma janela, panorâmica, com o mar ao fundo, já anoitecendo. Personagem 1 está com a xícara de café na mão direita, com a esquerda aponta para a prateleira de livros atrás do personagem 2, que se vira para ver o que está sendo apontado. Ou seja, eu descrevo praticamente o que eu quero. E aí a fala, né? Personagem 1, você deveria ler aquele livro vermelho. Personagem 2, por quê? Então isso me indica, né, como é a sala, né, o espaço que eu quero e a fala que vai ter, ou seja, vai ter um balão. Eu vou ter que botar um balãozinho ali. Então, o balão faz parte também desse enquadrinhamento, faz parte dessa montagem, né, do quadrinho. Lembre-se que o enquadrinhamento a gente tem a perspectiva, né, a fala, né, os balões, né, o texto e a linha de movimento, né, a ação. São os três elementos. A perspectiva aí entenda-se o espaço. E o quadrinho 2, né, personagem 2 tentando se virar para pegar o livro. A visão é do personagem 1, ou seja, eu olhando o personagem 1, olhando o personagem 2. Não, aí quem determina, eu posso dizer assim, quem 1 e quem 2. Quem vai fazer, o cara que for desenhar, ele pode extrapolar a margem, ele pode, entendeu? Você fala do vídeo, né, Bruna? Tá falando de quê? Do roteiro? Vocês vão fazer quadrinhos? Pode mandar, sim. Ótimo. Que bom. O proativo, vixe. Vocês vão ganhar, assim, uma prateleira assim, feita no McDonald's, né? Turma do mês. Certo? Vejam, entenda o seguinte, gente. Isso aqui é uma forma de guiar, né? Roteiro é o quê? Para me guiar. Não é uma fórmula mágica, não é algo que... Nossa, queremos férias. Eu estou vendo. Então, na secura aqui, acho que vocês estão vendo aula já assim, naquelas cadeiras de praia, né? Para já pegar o espírito. Mande pelo Telegram, não tem o Telegram? Lá do grupo? Vamos lá.
Sim, então, Q2, né? O personagem 2 tentando se virar para pegar o livro. A visão é do personagem um para o personagem 2 em plano americano, da cintura para cima. Beleza? Veja que eu usei aqui uma linguagem de cinema. Aí, personagem 2 não consigo alcançá-lo. Depois eu pego. Personagem um levante-se e pegue-o. Assim não vai alcançá-lo. Então, assim, a cena básica, entendeu? Tava os dois conversando, eu disse, olha, tem um livro ali atrás, pega para tu ler. Aí o cara fica, né? Aí, não, você não vai alcançar, tem que se levantar. Pronto, essa é a cena, né? Esse é o quadrinho. E eu, como roteirista, assim, eu quero que esses dois fiquem aqui, ó. Quadrinho um, quadrinho 2. Mas o desenhista pode dizer, ó, eu posso estourar isso aqui, né? Esse quadrinho pode vir para cá, ó. Posso trabalhar com, né, com essa margem. Eu posso entrar no quadrinho 5 se o roteirista disse é quadrinho 2, meu amigo, não, certo? Mas pode ter assim, ó, quadrinho, ó, aqui no caso, Q4, Q5, Q7, Q8, né, no meu roteiro, né, eu vou fazer um quadrinho único. Como seria aqui? Seria. É. Então, eu como roteirista, vou dizer, ó, a cena, o quadrinho, né? O quadrinho 4, na verdade é quadrinho 4, 5, 6, 4, 5, 7 e 8. E aí eu descrevo a cena, por exemplo, certo? E aí o cara que vai desenhar, ele vai usar isso aqui, ó. Ele vai se guiar por aqui, pelos amarelos. Estão entendendo? Então, assim, o roteirista, ele vai descrevendo o que ele quer. Procurem, eu tenho aqui, mas, assim, se quiser depois eu passo para vocês. O roteiro de Piada Mortal, de Alan Moore. Cada quadrinho desse, o cara escrevia uma página. Cada quadrinho. Q1, pronto. Uma página. Q2, outra página. Q3. Então, praticamente foi um livro que o cara escreveu. Certo? Então, assim, era o controle que ele queria ter sobre o desenho. Piada Mortal é um dos desenhos clássicos do Batman, da década de 80. Mas eu percebi que eu parei na década de 80, né? Certo? Então, assim, esse é um modelo, como disse, é mais para vocês entenderem como é que é. Quem tiver mais interesse, a gente pode trabalhar depois. Certo? Tem aquele curso no YouTube que eu fiz, certo? Quem tiver mais interesse. Não vai, assim, não vou exigir nada a partir de agora. Quero só que vocês entreguem o roteiro e quem não entregou o vídeo, essas coisas, entreguem. Né? Termina a disciplina agora. E quem tiver interesse em continuar quadrinhos, manda para mim que a gente vai vendo. Certo? Semana que vem seria mais entrega e quem não entregou tem tempo para entregar, certo? Serve como final. E a gente a gente termina a disciplina. Linda. Veja, tira uma coisa, viu, Thalita? História em quadrinho narrativa é outra. Ou seja, o fato de ser uma tira, você já tem o quê? Uma sequência de três, por exemplo. Certo? Então, assim, normalmente uma tira, você não precisa de um roteiro elaborado, assim, certo? Isso aqui que eu estou falando é. Peraí, vou passar, Bruno. Não tá no grupo do Telegram, não, Bruno, no canal. Vamos lá. Não é difícil, não, gente. A gente tem um canal para turma. Eu vou botar aqui. Não preocupe, não. Eita, tá certo. Muito povo assim que é, né?
divido nada com ninguém. Meu picolé é meu, vai derreter aqui. Eu falei que vai quebrar. E é sobre o que a história, Bruna? Foi me adiantando aqui. Vê se chegou aí para vocês. Certo. Quantas páginas? Esse é meu e-mail institucional, gente. Se quiser qualquer coisa, diretamente nele. Mês que vem, esse período, não sei se é tratamento de imagem. Vai ver. Ou se ele vai me fácil, não. Eu acho que tratamento de imagem, se não me engano. Pois é. O que é ruim sempre pode piorar, lembre-se disso. O que é bom provavelmente pode piorar. Não, não, não quero um livro, não. Pode, olha, você pode fazer uma, uma história narrativa de uma página, entendeu? A questão, veja, vê se entende. A questão não é assim, ser história em quadrinho ou não, ser uma tira ou não. É o seguinte, há um tipo de história em quadrinho que ela é narrativa. Você pega, por exemplo, sei lá, Game of Thrones. Eu vou transformar Game of Thrones em uma história em quadrinhos. Tá entendendo? Eu vou pegar um livro. Tem que ter uma história, é narrativo. Pode ser uma página. Pode começar aqui e terminar aqui, mas ela tem que ser uma narrativa. Entendeu? É você pegar um. Você pode pegar um conto, você pode fazer o que você quiser, entenda, mas que você conta uma história. É tipo assim, você pegar. Quando eu dava curso presencial, usava muito música para o pessoal fazer história em quadrinhos. Pega Eduardo e Mônica, por exemplo. Agora tem que ser uma música que seja narrativa, não é música, né? Vou viajar, vou voar, não. É, tem duas, assim, do Legião Urbana que eu achava mais específica. É Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica. Porque essas duas, que são narrativas, né? São historinhas, compreendeu? Então, o que a gente tá, né? O que a gente viu aqui, pronto, essas são narrativas. Agora são músicas. Eu me lembro que o Floresta Caboclo era o terror das rádios, né? Que era 10 minutos de música. Ou então, assim, quando o pessoal fica passando áudio pra mim, passa 10 minutos, pergunta, tá cantando Floresta Caboclo? Você é reto comigo, né? Quase um podcast. Hein? Só passa 10 minutos falando no áudio, aqueles áudios de 20 minutos, né? Eu tava tá cantando Floresta Caboclo e emendou com a Eduardo de Mônica. Mas, entendeu, Bruno, o que é que eu tô. Qual é o objetivo do roteiro na história em quadrinho? É contar uma história. Certo? É por isso que tira não entra muito aí. E tirinha normalmente está associado a algo de humor, né? Algo mais curto, né? Algo de tiro curto. Uma coisa é você pegar um Eduardo e Mônica, né? Uma música e transformar em quadrinhos. É a mesma coisa assim, como eu falei, o Bluetooth, né? O Bluetooth, Sweet Tooth da Netflix, ela é uma história em quadrinhos e virou um filme. Então, assim, são narrativas diferentes. Uma narrativa em quadrinhos e uma narrativa, né, em série, né? Nem filme, né? Em série. Pronto, pessoal. Eu queria que a gente pudesse ter trabalhado com quadrinho, mas realmente não deu tempo. Mas também eu achei que a turma rendeu bem. Certo? Entendendo um pouquinho de roteiro de vídeo,
O resto assim, encaixar a linguagem. Né? Então, no roteiro de vídeo, você vai fazer uma propaganda, né? Um comercial. Você vai usar o mesmo esquema. Você vai fazer um anúncio no jornal que precisa ter uma narrativa. Você vai ter que fazer roteiro. Né? Quanto mais longo é o filme, né? O tempo de filmagem, mais complexo é o roteiro. Mas você tem roteiro de curta que são extremamente complexos. Né? São várias narrativas, né? Como contar isso? Então, pense sempre, né, quem quiser se dedicar a essa área, que é muito legal, é muito, como eu diria, com pouca gente, né? Assim, precisa de gente. E é uma área que dá grana, viu? Mas tem que saber escrever, primeira coisa, escrever bem, né? Ter um domínio da língua portuguesa. Né? E Recife é um dos núcleos de cinema. Existe uma escola de Recife. Bacurau não fez sucesso, né? Aquários, não tá aí por acaso. Né? A gente tem uma escola, a gente tem um curso de cinema na Federal, entendeu? Então, assim, não é pouca coisa, não. Mas é muito trabalho. Escrever, reescrever muito. Eu tava vendo, não sei quem foi que falou. Ele fala negócio de roteiro, ele sabe para roteiro, para roteiro não é que você tem que escrever. Você reescreve muito. E reescrever o tempo todo, porque realmente às vezes não funciona. O que você quer fazer não vai ficar legal. Você não vai rolar. Tem que fazer outra coisa. Então você vai reescrevendo. Quadrinhos, então, que é pior, porque assim, além de, né, você escrever o roteiro, você tem que ter um cara que realmente, né, você acha, pô, esse traço aí vai ficar legal. O Marcelo de Salete mesmo, ele foi roteirista e foi desenhista. Esse negócio de fanfic, pra mim, é tão K-pop que eu ainda não entendi o que é, entendeu? Eu não posso nem dar uma opinião mais abalizada, como se Eu tô me diz. chamando de K-pop, é professor. Isso é muito insulto. Bem, se isso aí foi uma ofensa, desculpa, mas tem cara de K-pop, isso tá ali, não com essa história, não. Se não for K-pop, é J-pop. Piorou, né? Mas, assim, essa fanfic realmente eu não entendi ainda vou dar uma Quando estudadinha. tiver avaliação dos professores, eu vou dar uma nota tão baixa e vou botar um textão lá pro senhor. Só vou dizer uma coisa, eu sou rancoroso e vingativo, viu? Eu também sou, ué. Tá certo. Mas lembre sempre que a chuva cai de baixo para cima, viu? Vai de cima para baixo. Mas, enfim. Eu vou dar uma estudadinha nesse negócio de fanfic, que realmente eu não. Vocês explicaram uma vez aí, minha filha também me explicou aqui, eu não entendi realmente a lógica assim, como a narrativa ela, ela pode ter uma coisa mais substanciosa, entendeu? Assim, fanfic seria o quê? Você escrever narrativas em que você se insere num universo que você gosta. Seria isso, Thalita? É. É É isso? tipo, existe a fanfic do Harry Potter e eu botar a Thalita como uma das alunas de Hogwarts. Hogwarts. Eu não sei falar, meu Deus. Tô gaga, professor. Tudo bem. Sim, aí certo. Mas como é que você escreve isso? Qual é o formato? Lembre-se que o roteiro ele é um formato. Talvez o que não. Assim, o que eu estudei na fanfic é porque assim, ela é uma narrativa, ela não é um roteiro. Você Eu pode fazer o posso botar seguinte. aqui, tipo, eu namoro o Harry Potter, entendeu? Eu posso Sim, sim, eu estou entendendo, mas moldar a veja. história toda. Mas se você moldar, você está fazendo uma narrativa. Beleza? Como transformar essa narrativa em roteiro? Acho que seria um bom exercício. As férias, olha aí. Tá vendo? Você não vai fazer nada nas férias. Pega a fanfic, você não tem uma de 13 anos. Pega essa fanfic e tente roteirizá-la. Como é que seria um roteiro de uma fanfic? Porque eu acho que fanfic ela ficaria muito no nível da narrativa. Acho que nem na sinopse ela entra. Ou seja, para você estruturar uma fanfic, tem que fazer toda aquela brincadeirinha que a gente fez. Argumento, sinopse, pá, até. Beleza, vou dar uma olhada. Mas seria boa. Se tiver tempo, faz um negocinho desse.
tenta pegar essa fanfic e transforma ela num roteiro. Quem sabe? Beleza? Professor, eu vi agora, não foi a fanfic, foi realmente uma história. Eu vou te mostrar, eu fiz até uma capa. Nossa. 336 pessoas leram, tá? Pera aí. Cadê? Vai mandar pra mim? Vai fazer como? Pera Tá doido. aí. Aqui. Tá vendo que chique? Tô vendo. E essa foto erótica aí de você com o Harry Potter? Poxa, eu tinha 13 anos, eu estava, acho que, apaixonada por alguém. Aí eu fiz Vai? essa história tudo por um amor, botei meu nome aqui, Thalita Roberta, né? Eu botei Macedo. Aqui, ó. Quando você não espera mais nada do amor, o destino chega e te surpreende da melhor e mais estranha forma possível. Olha de leitura. Para, poxa, eu sou escritora. Agora, o tanto Manda, de manda, erro de português que tem nisso. Juro. manda o link pra mim. Manda Mando o link nada, aí. tá doido? Por quê? Isso Você aqui, eu manda tenho pra 13 lá. anos, professor. Mais um motivo você mandar, né? Deus me livre. Mas, assim, aí o formato é dentro da internet, não é isso? Isso aí é feito um blog. Esse é um aplicativo que o povo posta fanfic, posta história. Tem gente que já publicou livro a partir disso, entendeu? Entendi. Ficou famoso Entendi. aí. Fanfic é feito um blog. Só que um blog com narrativa. É isso? Tu tá com medo. Tu, com 13 anos, deve ter tanta putaria aí que tu tá com vergonha já, sabia? Tá ali. Claro Tô mais que de não. sei lá, né? Pronto, gente. Quem não entregou o material, por favor, me entregue até semana que vem. Envie. Tá aberto lá. Aula 13 e 14, certo? Aula 13 e 14. Roteiro, aquela parte todinha que não entregou, de argumento, aquela parte do início. E o vídeo, certo? Finalizado. Me envia até semana que vem. Ok? Na semana que vem mais para tirar dúvida e acho que a gente já termina a disciplina. Beleza? Alguma coisa, alguma reclamação? E aí? Dá que eu quero descansar um pouquinho. Vou olhar, vou ver. É porque não, vou ver. Que porra agoniado ele. Vou ver. Não é o final que eu leio. Aliás, o grande problema é esse. Eu leio. Né? Tá bom, gente? Então, até mais tarde. Uma aguinha aqui. Tomar meu chá agora. Tá certo? A gente volta. Tchau, tchau. Fechar aqui. Tchau para todos e para todas. Professor, você não tem algum material na parte de cinema? Não, cinema não. Trabalhei mais com quadrinhos. Ah, tá certo. Legal. Tchau. Tchau, tchau.